Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de análise de Miraculous Adventures de Ladybug Cat. Eu acabei não trazendo análise do episódio 24, que é Rainha do Domo do Medo, acho que é assim em português. Não gravei, mas estou aqui pra gravar Protocolos Recôncavo. Meu Deus do céu. Ó, nesse início eu já quero deixar bem claro que eu assisti esse negócio de madrugada. Então, gente, meu Deus do céu. Eu assisti esse negócio de madrugada porque a amiga minha, era o auge da 1 da manhã, uma amiga minha me mandou mensagem falando: você já assistiu o episódio novo? E aí eu falei que não, que eu ia esperar pra assistir no Globo, mas aí a ansiedade venceu. E eu assisti de madrugada. Mano, eu tava toda me tremendo. Põe aqui os status que eu postei enquanto eu tava assistindo. Gente, pelo amor de Deus. Isso daí não é. Não. Isso daí não é saudável. Inclusive, ele saiu em inglês antes de sair em português aqui no Brasil. E eu falo inglês, então eu estava entendendo tudo perfeitamente. Ai, gente do céu, esse episódio é filme de terror. Filme de terror. Não assista de madrugada, não assista de noite, não assiste com todas as luzes da sua casa apagadas e só você é acordado. Não assiste, você vai ouvir um barulhinho na sua casa e você vai infartar. Então, dito isso, vamos para análise. Como sempre, eu não lembro as coisas que aconteceram no episódio, então eu vou estar com a minha colinha das coisas que aconteceram, né? É isso. Bom, o episódio começa com a equipe, né, de heróis, os Miraculous, lá no ponto de encontro deles, que é aquela estação de metrô lá embaixo, com a Ladybug apresentando para a equipe de heróis, finalmente, os 1782 protocolos de segurança. Ela chega lá e fala: gente, vocês têm que esconder segredos, guardar a identidade secreta de vocês, e para isso eu tenho 2.782 protocolos de segurança. A Ryuko até pergunta se a Ladybug não tá exagerando. E aí fala que todo cuidado é pouco. Aí a gente vai pra abertura. Então o episódio começa oficialmente, de fato, de verdade, agora, né? E aí a gente vê a Marinette acordando cedo. Ela tá acordando e a gente vê que ela dorme sem o Miraculous da Joaninha, né? Ela dorme com um par de brincos falsos e o par de brincos verdadeiro dela tá num globinho, que é tipo um cofre, que só abre com a digital dela. Então, a menina tá claramente traumatizada com o que aconteceu no especial de Londres, né? Porque ela teve tanto o Miraculous da Joaninha quanto o Miraculous do gato roubados, né? Porque ela tava dormindo com eles. Então ela deixa tudo lá num globinho e a Tiki também fica dormindo num negócio assim na parede, tipo o negócio dos diários dela. É isso. E aí a gente percebe que ela acordou cedo pra fazer preparativos pro aniversário da mãe dela, né? Ela ainda não sai do quarto, ela tá deixando coisas prontas no quarto dela. O que ela tá fazendo? Ela já tem, né, um sensor de movimento e som no quarto dela, que se alguém entrar, mexer nas coisas, fizer algum barulho, falar lá dentro, ela recebe um alerta no celular dela. Ela também decorou a posição de alguns objetos no quarto dela, né? Um livro, exatamente. Ela deixou a cama desarrumada de propósito. E ela deixou aquele globinho de música. Eu esqueci qual é. É tipo uma caixinha de música, né? Que é um globinho de neve com a Torre Eiffel na janela. Ou seja, se alguém abrir a janela, o bagulho vai cair e vai tocar uma musiquinha. Ele vai cair e vai tocar uma musiquinha, tá? Eu já vou deixar isso bem claro, porque isso daí, nossa, lá pra frente eu conto. Né? E aí ela já setou tudo, já deixou tudo pronto. E a gente descobre que esse é o protocolo número 1, né? Toda essa segurança no quarto dela, o protocolo número 1. Inclusive, eu vi uma galera comentando sobre como é que a Marinette tem acesso a todo esse tipo de tecnologia. Primeiro, ela tem o Max. E se fosse ficar esquisito pra Marinette perguntar pro Max se podia ajudar ela com isso, ela poderia pedir como Ladybug pro Pegasus / o Max pra ajudar ela com um protocolo de segurança pra casa dela. E ele provavelmente ia entender. Aí fala: ai, Amanda, como é que ela ia arcar com os custos? O namorado dela é rico. Eu não acho que a Marinette usaria o Adrian como carteira, mas tem essa possibilidade. Porque se ela pedir, tipo, qualquer coisa pro Adrian, provavelmente ele vai dar. Ele é muito cachorrinho dela, não tem como. Enfim. Aí, né, a Marinette, depois de setar tudo do quarto dela, ela desce e ela vai direto pra cozinha, né? Ela vai cozinhar com o pai dela e a gente descobre que ela vai preparar um bolo pro aniversário da mãe dela, né?
E além disso, eles já estão. A gente sabe que ela vai fazer um bolo, mas nesse início a gente vai pra primeira surpresa do aniversário da Sabine, que é montar um café da manhã. Eles fazem um café da manhã, o pai dela entrega um negocinho de croissant que forma um coraçãozinho, uma coisa mais bonitinha. E a gente também vê ela numa ligação com o Adrian, a Alia e o Nino, falando de uma festa da pizza. Uma festa da pizza que eles vão comemorar. Lembra disso? Guarda isso na sua cabeça. Que eles vão comemorar no entardecer, né? Depois do almoço. É quando eles vão comemorar. Lembra disso. Coloca isso na cabeça de vocês. Eu vou lembrar disso mais tarde. E aí, né, ela termina de fazer o café. Fica um negócio tão bonitinho. Ela coloca até uma bandeirinha assim com o nome da mãe dela, porque é aniversário da mãe dela. E a gente já vê um negócio, né? A gente conhece um pouco da família da Sabine, que é o tio Wang, que já apareceu no especial de Xangai, se eu não me engano, e também já apareceu, óbvio, e já apareceu em Kung Fu, episódio da primeira temporada da série, lá dos primórdios, dos primórdios, dos primórdios, tá? E elas estranham que ele não mandou feliz aniversário pra ela ainda, né? Porque geralmente ele sempre confunde o horário da França com o horário da China. Então ele manda geralmente mais cedo pra ela. E aí ela estava estranhando que ele ainda não tinha mandado nada. E aí a Bênção aparece na porta da casa delas, né? Ela escutou o negócio tocando e aí vê que é... Ai, meu Deus do céu, isso. Aí, né, ele aparece lá na casa delas. E aí a Marinette leva ele pro quarto de hóspedes e já cumprimenta. Já fala sobre a festa da pizza que vão fazer no almoço, né? Aí a Marinette fala que qualquer coisa que ele precisar vai estar no banheiro, né? Porque ele chegou e ele vai descansar. E ele também já mostra o presente que ele trouxe pra mãe da Marinette, né? Fez pra Marinette. E aí, né, a Marinette sai, porque o alarmezinho que ela tinha colocado no celular pra ela ir verificar o bolo de morango da mãe dela, tocou. E aí ela vai lá ver como é que tá no forno, abrir o forno e tirar o bolo, porque ele tá pronto, né? E aí, quando ela chega, ela abre o forno, o celular dela começa a ter um aviso daquele alarme que ela colocou lá no quarto dela, pra ela identificar se tem alguém dentro do quarto dela. Aquele negócio começa a tocar. E a gente começa a ouvir aquela musiquinha. Aquela bendita musiquinha daquele globo. Ele até trouxe pra ela. O que será que... Gente, essa cena inteira arrepiou todos os cabelos do meu corpo. Eu já tava me tremendo desde o início do episódio. Começou essa cena, meu corpo inteiro arrepiou. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu comecei a tremer, eu fiquei, meu Deus do céu. 5 minutos de episódio. Isso é em 5 minutos de episódio. E eu já tava desesperada. Não tem como. A Marinette vai verificar isso, né? Porque, pô, tem alguém no quarto dela. Aí a Chique já fala, não, mas pode ser só a sua mãe. Ou um super vilão. Vai saber, tem alguém no quarto dela. Aí ela já vai subindo as escadas, perguntando pra mãe dela se ela entrou no quarto dela. Aí a mãe dela fala que não. E aí a Marinette já entra e já fica tipo... que esquisito, né? O negócio caiu no chão, e a janela aberta. O que aconteceu? Aí ela sobe pra arrumar a cama, né? Porque foi a desculpa que ela deu pra mãe dela, que ela tinha deixado a cama desarrumada e a janela aberta. E aí ela foi arrumar a cama. Gente do céu, isso daí foi só o começo pra Marinette ficar toda gatilhada. Pra Marinette já começar, ó... Não vou me enganar. Não vou me enganar! Aí, né, quando a Marinette vai descer do quarto dela, ela olha pra mesa e vê um chá lá, né? E aí ela pergunta, mãe, o tio Wang ainda não tomou o chá? Aí ela falou, não, ele deve estar no quarto ainda, né? Tipo, ele chegou de uma viagem longa, ele deve estar no quarto. E aí a Marinette já tá assim... Daí a Marinette vai lá no quarto, né, verificar se ele realmente tá lá, porque tá tendo umas coincidências muito esquisitas. Então ela vai ver se ele realmente tá lá, se ele ainda tá lá. Ela coloca o vidinho na porta e começa a ouvir alguém cantando em chinês, em mandarim, no caso. Aí eu fico tipo... Eu vou comentar sobre isso. Mano, a Layla aprendeu uma outra língua pra se disfarçar dentro da família da Marinette. Isso tá em outro nível de stalking. Gente. Lembra que eu falei em Dirty Fires que eu tinha medo dessa mulher? Gente, depois desse episódio, o meu medo saiu daqui pra cá, tá ligado? Ai. Aí, né, a Marinette vai ver o bolo de novo, né? Porque depois desse fuzuê,
ela tem que ver o bolo, porque foi pra isso que ela tinha ido lá na cozinha. E o bolo queimou. E aí, né, o pai dela fecha a padaria pra ajudar ela a fazer o bolo agora de fora. Muito bonitinho, gente. Aí, depois que o pai dela já fala isso, eles terminam o bolo da mãe da Marinette, que ficou a coisa mais bonitinha. E aí, né, o Tom vai abrir a porta, quem é que tá lá? O Wang, né? A Marinette falou assim. Eu vi um post no Twitter, inclusive, comentando que o Wang ele dá uma olhadinha pra Marinette e volta. Eu vou ver se eu consigo colocar isso daqui aqui. É maravilhoso, cheio de surpresa. E então, depois disso, né, o Tom vai sair pra chamar a Sabine. E o Wang vem pra conversar com a Marinette. E, gente, é aí que começa o caos. Se não tinha caos suficiente antes, agora vai ser só ladeira abaixo. Ele fala que ela parece preocupada e ela fala, não, é que o bolo pra minha mãe é pra ser surpresa. E ele fala, nossa, que dia de surpresas, não é mesmo? Eu também tenho uma surpresa pra você, Marinette. Aí ele pega uns brincos que eram da avó Fen. Aí ele abre, são brincos de Joaninha. Brincos de Joaninha. E aí ele vai entregar pra Marinette e pergunta se ela não quer colocar. E aí ela... Aí a Marinette já tá assim, o quê? Aí tipo, nossa, você não gosta de Joaninhas? Aí a Marinette, não, eu gosto, é claro que eu gosto, é só que... Eu tenho uma coisa pra você também, eu não vou te dar meus brincos agora, eu tenho um presente pra você, eu vou te entregar, entendeu? E aí depois você espera os brincos, pode ser? Pode ser, é isso, é isso. Aí ela sai correndo lá pra pegar o presente que ela tem pro Tio Wang, que no caso ela não tem, ela vai fazer um presente agora. Porque, gente, a Marinette ela já tá toda gatilhada, toda paranoica nessa hora aí. Até a Tiki comenta, menina, você tá paranoica? Aí a Marinette, eu? Paranoica? Você vai ver quem tá paranoica. E aí o que a Marinette faz lá? Ela faz um presente realmente pro Wang e desce. Inclusive, um comentário que eu esqueci de fazer é que a Marinette ela tá tão... que ela chega a pensar já que o Wang pode ser o portador do Miraculous da Borboleta. Ela pensou que poderia ser um automatizado, só que pode ser pior. Gente, pra vocês terem uma noção, a Marinette tá suspeitando de um membro da família dela. Ou seja, se ela acha que a Marinette é uma pessoa normal, ela tá muito enganada. Essa menina tá muito mais preparada do que você acha, tá? Ela desconfia até de gente da família dela. Ela não confia em ninguém. E é sobre isso. Né? Nem do continuar ela confia. E aí, né, a gente vê que o presente que a Marinette fez, muito rápido, inclusive, é um boné, que também é um chapéu de chefe, pro chefe favorito dela. E aí ela entrega, tudo bonitinho, e ele coloca na mesma hora, e aí ele devolve os brincos pra ela e fala, agora é a sua vez. Aí ela, claro! E aí ela vai tirando os brincos, e ele, eu posso segurar pra você. Aí a Marinette, não precisa, eu vou guardar aqui, ó, eu vou guardar. Aí ela coloca os outros brincos. E aí ele fala que Joaninhas ficam lindas nela. Aí a Marinette já ameaça tirar. E aí ele, você já vai tirar? Mas eles combinaram tanto com você. Me lembra muito da avó Fen. Ficou a cara dela. Eu sinto tanta falta dela. Ia ser tão legal se você continuasse. Aí a Marinette já começa a ficar meio sentida e fala, tá bom, eu vou continuar com os brincos. Então, né, depois de ter colocado a venda na Sabine, depois dessa cena super... da Marinette com o Wang, a gente vai ter mais uma surpresa pra Sabine. Então eles já saem com ela pra fazer um passeio de barco, que ela já descobre, porque a menina tá aqui, ó. Esperta, a Sabine tá ligada, entendeu? A Marinette puxou isso de alguém, ela tava vendada, já ouvindo barulho de barco falando, a gente vai pegar um barco-táxi. Ela tem a quem puxar, E aí, né, quando eles estão saindo, o Wang percebe que esqueceu o presente da Sabine. E aí ele pede pro Tom a chave de casa, a chave da casa deles. Ele pede a chave da casa deles pra ir lá verificar. E aí ele vai lá e eles percebem que ele tá demorando, né? E a Marinette toda assim, ó. Pra ver o alarme dela, né? E quando ele saiu mesmo, a Marinette tava assim. Ele tá demorando, a Marinette lá. E aí, pá! Kung Food, né? Meio óbvio, ele apareceu automatizado atrás da Marinette, né? Daí, né, ele vai atrás da Marinette e aí a gente vê o quê? A Rena Bug.
né? Que ela tá lá só na proteção, só observando, falando, nossa, a Marinette realmente arrasou em acionar o protocolo secreto. Inclusive, protocolo secreto, quando a gente tinha absolutamente nada sobre esse episódio, né, ainda há algum tempo atrás, a gente achava que o protocolo secreto, muita gente, né, não tô falando todo mundo, que o protocolo secreto ia ser algo da Layla, né, da Chrysalis, mas não, o protocolo secreto era da Ladybug. Isso eu achei legal, isso eu achei interessante de comentar. E a gente tem um flashback, né, de quando a Marinette tava lá conversando com a Tiki, quando ela foi fazer aquele presente pro Aang, a gente vê que ela já tava tipo, haha, ele tá tentando fazer uma armadilha pra me pegar, pois eu tenho uma outra armadilha. É sobre isso, ele vai me pegar. Não vai, você acha que eu não tô preparada? Ele vai ver só. E aí ela já chama a Alia, né, começando o protocolo secreto. Iniciando o protocolo secreto. E aí a gente vê, né, a Marinette pedindo pra Tiki levar os brincos pra Alia. E aí no início do plano ela já tá com... Ela se transforma primeiro na Escarabela. Que eu gostei desse design da Escarabela, só que eu achei esquisito eles terem mudado, assim, o cabelo dela, né? Eu acho que se eles tivessem deixado parecido com o anterior, teria ficado mais legal. E aí ela já chama Cat Noir, Carapace, Polymouse e Minotaurox pra esse plano. Depois, Tiki, Trix, combinar. E aí a fusão que a gente já tinha visto, ó, cota, né? Daí, né, como ele tava saindo atrás da Marinette porque ela roubou o presente da mãe dela, ele já sai pegando os brincos. Ele pega os brincos que estão na bolsinha da Marinette e os brincos que estão com a Marinette. E a Rena lá, meu Deus, ele realmente foi atrás dos brincos da Marinette, então provavelmente a Marinette tava certa. Putz. E aí ela já tava pensando, então ou ele é o portador da borboleta, ou ele vai entregar isso pro portador da borboleta. Então, né, a Alia já começa a ilusão da Ladybug e chama um talismã. Ela chama um talismã verdadeiro e a ilusão chama o mesmo talismã que ela, que é uma caixa de pizza. Vou falar sobre isso no final. É uma caixa de pizza. Ai, meu Deus do céu. Depois disso chega o Carapace e o Cat Noir, né? E daí a Ladybug tenta começar a explicar o plano pro Cat Noir e pro Carapace, o que cada um tem que fazer. Só que o Cat Noir tem prioridades porque a namorada dele tá nos braços do vilão. Então o Cat Noir tá tipo, que se lasque. Eu vou salvar a Marinette do Peixinho, entendeu? Eu vou salvar essa menina. Não, não. Regra. Que mano é regra? Eu tenho... Mano... Na cabeça dele. É minha namorada! Entendeu? Nossa, meninas, não aceitem menos do que isso, tá? O Cat Noir... Inclusive, durante essa luta inteira, o Cat Noir tava revoltado. E a gente já tinha visto isso nos trailers, a gente tava tipo, caraca, mano, parece que o Cat Noir tá com raiva até demais. O que tá acontecendo? É porque a Marinette tava sendo atacada por uma coisa, né? Sequestrada, ela tava sendo sequestrada. E ele, como ótimo namorado que é, não ia deixar isso barato. Inclusive, eu fiquei impressionada que durante a luta inteira, ele não puxou um cataclismo pra cima do Kung Fu, tá? Porque se fosse o Cat Noir da quinta temporada, nossa, na primeira oportunidade ele tava aqui, ó, cataclismo. Chega perto, chega perto, chega perto. Então é como o Cat Noir já saiu correndo, ignorando tudo e todos, porque ele viu que a namorada dele tava sendo sequestrada. Ele foi um dos primeiros a ser pegos, e aí o Carapace foi pego também, e aí começa a perseguição. Aí, né, ele já sai correndo atrás da Ladybug ilusória. Então, chega a Polymouse e o Minotaurox. E aí a Ladybug já fala, Minotaurox, vai lá tirar o Carapace que tá lá. Eu esqueci o lugar onde ele tava, mas a Ladybug fala. A Ladybug fala. E aí fala, Polymouse vai procurar o presente. E aí eles, tipo, as suas ordens, Ladybug. Daí, né, como todos os heróis estavam pra trás, por enquanto, ele sai correndo atrás da ilusão da Ladybug. Ele provavelmente, talvez, tenha se tocado de que aquela era uma ilusão e não a verdadeira Ladybug, se ele manja, né, da Marinette. Aí a Alia começa a pensar, e tem uma hora que ele fala sobre pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, e aí a Alia tá tipo, mano, será que a Marinette tava errada, então? Será que a Marinette se desesperou em acionar o protocolo secreto? Porque parece que ele é só o tio dela, akumatizado, não o portador do Miraculous da borboleta ou relacionado a ele. E aí, enquanto isso, e aí a Renabug tá pensando, a ilusão da Ladybug tá parando, eu tô entrando em desespero. Gente, nessa hora eu tava tipo, meu Deus, a ilusão vai sumir, a ilusão vai sumir, a ilusão vai sumir, mas não deu. Não deu, porque a ilusão tava parando, mas lembra que é a namorada dele que tá sendo sequestrada. O Cat Noir sai revoltado lá do outro lado de Paris, atrás desse maluco, e salva a ilusão, a Ladybug ilusória a tempo, né? E aí a gente tem uma sequência de luta maravilhosa do Kung Fu contra
contra o Cat Noir, né? E, ai, gente, eu sentia tanta falta de ver o Cat Noir brilhar, sabe? Dele descendo o cacete em Acumatizados, porque ele é muito bom no 1v1. Ai, gente, eu amo o Cat Noir, eu acho que já deu pra perceber. Eu não tô de preto e com a trança e com o Milagres do Cat Noir à toa. Tá, depois do Cat Noir conseguir apertar a Marinette, gente, nas mãos do Kung Fu, é uma cena maravilhosa. Inclusive, ele só solta ela e ela cai. Ou seja, mano, se ele não conseguisse pegar, ela ia cair, tipo, de um prédio. Então, graças a Deus, o Cat Noir conseguiu pegar. Inclusive, ele, na hora que ele pega a Marinette, ele, tipo, ai, ai. Nossa, ele nunca ia se perdoar se ele deixasse ela cair. E aí a gente vê, né, que a Polimouse também conseguiu achar o presente, já avisa a Ladybug que ela conseguiu achar o presente, aí já chega todo mundo, vai lá todo mundo. Então derrotam ele, né, mostram o presente pra ele, ele recusa o Akuma, enquanto isso ela tá lá. Se ele recusou o Akuma, então, provavelmente a Marinette estava errada. E esse era só o tio dele. Ah, a Marinette não precisa se preocupar tanto assim, ela tava muito desesperada. Ai, caramba. Ai, meu pai ama. Aí então, né, todo mundo volta pra casa e a Ali, inclusive, já chega lá na Marinette falando, menina, você tava muito desesperada. Calma, tá tudo bem, você não precisa ficar tão maluca assim. Foi só, aí a Marinette fala, mano, meu Deus do céu, só que o negócio só caiu por conta do vento e os brincos foi só uma coincidência. Eu tava errada. E aí a Tiki falando que tudo bem, né, todo mundo comete erros, mas o que importa é a gente aprender com eles. Não foi isso que ela falou, mas foi isso que eu guardei, então vai ser isso. E aí a Marinette já abraça a Tiki, tipo, ai, eu tenho tanta sorte de ter você. Tá. Agora, né, a Marinette já chega a pedir desculpa pra Tiki, e agora vem a bomba do episódio. Meu Deus do céu. Daí, né, a gente tem... Essa é a cena pós-crédito, tá? Queria deixar isso bem claro. Depois do end card, que a gente tem o end card todo fofo, todo bonitinho, a gente tem a cena pós-crédito. Ela começa com a Marinette linda de Kipao, que é uma roupa tradicional chinesa, se eu não me engano. Não tá pra sair. Oh, que linda filha! Que ficou lindo nela. Ela tá com o coquinho, tá usando os brincos que ela ganhou de presente. Muito linda, gente, muito linda. E aí, lembrando que tá de tarde, provavelmente eles vão pra aquela festa da pizza. Gente, eu vou ficar com medo de comer pizza agora. Enfim. Aí eles recebem, né, uma ligação. De quem? Da Faye. E aí eles já ficam tipo, ela deve estar querendo falar com o Wang, espero que as coisas dejam certo lá no restaurante. E aí a gente tipo, e aí, Faye, tudo bom? Você quer falar com o Wang? E aí a Faye, por que eu ia querer falar com o Wang se ele tá bem aqui do meu lado, tipo... E aí a Marinette assim... Dessa vez eu me lembrei da diferença de fuso. Então a Faye também tá em Paris agora? Eu não entendi. Onde é que você tá? Em Xangai, é claro. Como assim? O tio Wang tá aqui na nossa casa. Bem que eu queria estar, mas você sabe como é difícil me afastar do restaurante. Se o tio Wang tá lá na China, quem tá no quarto de hóspedes? Pai, mãe, não saiam daqui. Gente, nessa hora, eu tô até lacrimejando, eu não sei se dá pra ver. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tô até lacrimejando. Porque nessa hora, gente, meu Deus do céu, misericórdia. Não passava não passava um fio de cabelo. Eu passei o episódio inteiro tremendo. Mas nesse final, eu assisti esse episódio 3 vezes. Eu assisti 2 vezes em inglês e 1 vez em português. Nesse final, eu sempre arrepiava e começava a tremer. Gente, eu tremi. E eu tremi tanto. Nossa, eu tava assistindo, tipo, naquela hora não passou nada. Só essa realização. Quando a Marinette percebe que ela não tava errada, é extremamente preocupante. Sabe por que eles estão conversando, tipo, não, mas o quê? Como assim, Fê? Você tá aqui em Paris também? Onde é que vocês estão? Aí eles falam, ué, a gente tá em Xangai, é claro que a gente tá em Xangai. E aí já tá todo mundo, tipo, calma, peraí. Se eles estão em Xangai, quem que tá no nosso quarto de hóspede? Aí a Marinette já tá tipo, mãe, pai, não sei. E ela já sai indo verificar. E a Marinette tá tipo, tremendo todinha. Aí ela só vai, abre a porta. Na hora que ela abre a porta, o quarto tá vazio. Gente,
Sério, na hora que ela abriu aquela porta, a música, a iluminação, porque a gente consegue ver o dia inteiro ficando escuro. E tipo, naquela hora, tava de tarde, mas tava muito escuro. Tava no pôr do sol, mas tipo, foi escurecendo conforme passava a cena. E o quarto, ele tá completamente escuro. A trilha sonora também. Misericórdia! Nossa, eu tava me tremendo. Na hora que a Marinette abre, ela entra em choque. E aí os pais da Marinette entram atrás, eles vêm atrás, tipo, ué, como assim? Ele tava aqui agora, como é que ele sumiu? E aí a Marinette já, tipo, mãe, pai, a gente tem uma coisa pra contar pra vocês. E aí eles, tipo, como assim, a gente? Aí a Marinette, Tiki, pode aparecer. Transformar. Gente, imagina o nível de perseguição que tem que estar com a Marinette pra ela ter que falar pros pais, pra única explicação dela dar pros pais dela de como que tinha alguém que eles não faziam a menor ideia de quem é, entrando na casa deles, focando especificamente eles. Como que ela ia explicar isso pros pais dela sem falar que ela é a Ladybug? Não tem como. Então ela teve que se revelar. Eu vi muita gente falando que aí ela vacilou um pouco porque ela tava exatamente no quarto que provavelmente a Layla ficou. Mas, gente, a menina tava desesperada. Eu sei que é meio arriscado ela ficar lá porque era o quarto que aquela pessoa esquisita, estranha, tava hospedada. Ou seja, né, preocupante. Só que eu não acho que a Layla teria deixado alguma coisa naquele quarto em específico, porque eles mal vão naquele quarto. A Marinette mal entra naquele quarto. Então, se ela deixou alguma coisa, ela deixou no quarto da Marinette. Ela deixou no quarto da Marinette. E aqueles brincos, eles também têm coisa. Eu tô muito preocupada, gente. Meu Deus do céu. Inclusive, nesse final de episódio, eu já achei que, tipo, mano, isso poderia acabar a temporada aqui. Enfim, lembra daquele negócio que eu falei da pizza? Que eu tava dando tanta ênfase na pizza? Teve uma galera que foi pesquisar sobre aquela pizzaria e uns trens e acharam uma pizzaria que fica nas catacumbas de Paris. Sabe quem também fica nas catacumbas de Paris? Exatamente. Eu também dei tanta ênfase nisso porque a Layla, provavelmente agora sabe que eles vão dar uma festa na pizza também na hora da música, então ela pode aparecer lá pra observar. Outra coisa também que eu falei pra prestar atenção é que ele pegou as chaves, o Ang pegou a chave da casa da Marinette, que ele não devolveu. Eu não lembro dele ter devolvido, assisti o episódio 3 vezes, e ele não devolveu aquela chave. Ele tá com a chave da casa da Marinette, meu Deus do céu. Mano, misericórdia. As mais preocupantes é que a gente não vê a Layla nesse episódio nenhuma vez. Às vezes a gente vê ela anotando coisa, às vezes a gente vê ela, tipo, no fundo de cenário, tem sempre uma pessoa estranha escrevendo coisa, sabe? Às vezes ela aparece pra lançar anti-Akuma, soltando uma frase enigmática no final do episódio, coisa de vilão. E ela não aparece em momento algum nesse episódio. Nada. A gente não tem nada nesse episódio. Isso foi o que me deixou ainda mais tensa. Se fosse um episódio com o Gabriel Agreste, por exemplo, ele provavelmente ia aparecer. Mas, gente, eles estão deixando esse mistério com a Layla tão... Gente, eu tô preocupada. Ai, meu Deus. Minhas conclusões finais sobre o episódio é: melhor episódio de Miraculous. Ponto. Acabou. Não tem nenhum que chegue perto disso aqui. Esse episódio supera qualquer episódio de Miraculous. O Protocolo Secreto é absurdo. O Protocolo Secreto tá em outro nível. Gente, ele é um episódio de terror psicológico. Você passa o episódio inteiro se tremendo. E ele é um episódio com um roteiro perfeito. Porque aquilo da Layla não aparecer, de ter várias... Você fica em dúvida se a Marinette realmente tá certa, se coloca... E você começa a realmente achar que a Marinette tá paranoica, mas na verdade ela não tá. Ou seja, é nesse momento que a gente para pra pensar que aqueles 2.782 protocolos de segurança não são à toa. Ela não tá louca. Mano, a menina tá sendo perseguida. Vocês não sabem o que é isso? A maluca se infiltrou na família dela. Tipo, gente, esse episódio é absurdo. Absurdo, meu Deus do céu. E sabe o que é melhor? Ninguém dava nada pros episódios finais dessa temporada. Toda pessoa que eu via comentando sobre esse
final de temporada, o que esperava e tal, era gente falando que ia ser ruim, que, tipo, pô, pra estarem promovendo já a 7ª e não ter lançado ainda o final da 6ª, porque o final da 6ª é ruim. Inclusive, ele até mudou de data. Nossa, foi um caos. Então a gente achava que, pô, o final ia ser fraquíssimo, até porque eles não são um especial de 2 partes, né? Porque todo final de temporada, desde a primeira, é parte 1 e 2. E esse não é. É Protocolo Secreto e Nemesis. Só que eu acho que pode ser que eles tenham alguma continuação um pouquinho próxima. Mas não vai ser continuação direta, né? Tipo, sei lá, a gente tem Origens, parte 1 e 2. Aí na segunda é Dia dos Heróis, parte 1 e 2. Na terceira, Batalha dos Miraculos, parte 1 e 2. Na quarta, é O Último Ataque de Shadow Moth, parte 1 e 2. E na quinta é O Último Dia, parte 1 e 2. E nesse, não tem! Então a gente já falou, mano, vai ser uma bomba, vai ser horrível. Foi a bomba mesmo, explodiu a gente! Mano, o que foi isso? Ou seja, eu tô muito preocupada com eles. Muito preocupada, tá? Porque poderia ter acabado ali. Ia ser um ótimo gancho pro início da 7ª temporada. Mas não. É isso, então, né, gente? Um beijo. E até Nemesis!